Depois veio a noite e outra vez a manhã, e foi o segundo dia. Para todas as hostes celestes, imaginei a imagem e a essência do fogo. O meu olhar olhou a pedra muito dura, e do lampejo do meu olhar, o relâmpago recebeu sua natureza maravilhosa, que é tanto fogo na água como água no fogo. A água não apaga o fogo, nem o fogo seca a água. No entanto, o relâmpago é mais luminoso do que o sol, mais suave que a água e mais firme do que a pedra. O Criador, então, dá detalhes de como ele criou os próprios anjos e também as hostes celestes, né? Ou seja, os luminares. Na verdade, queridos, são feitos a sua essência é do fogo. E ele olha para a pedra muito dura e desse olhar sai um lampejo, uma faísca. E aí isso é o relâmpago, que na sua natureza maravilhosa, ele é constituído de fogo e água. Olha que coisa incrível. A água não apaga o fogo, nem o fogo seca a água. No entanto, o relâmpago é mais luminoso do que o sol e mais suave que a água, e é mais firme do que a pedra. Então nós temos os elementos básicos que o Criador criou os astros, que é pedra, fogo e água. Mas não somente isso. E da pedra extraí um grande fogo, com o qual criei as ordens de 10 hostes de anjos incorpóreos. E suas armas são de fogo, e seus trajes uma chama candente. E ordenei a cada um que se colocasse em sua posição. É incrível. A natureza dos anjos, na verdade, é fogo e o livro de Enoque narra, né, que são anjos incorpóreos. Ou seja, eles não possuem um corpo como nós. Suas armas são de fogo e seus trajes, uma chama candente, e ele ordenou a cada um que se colocasse em sua posição. Então, anjos foram criados a partir da pedra e de onde se extraiu um grande fogo. E isso é muito interessante, por isso que toda a descrição das escrituras sobre o anjo, ele é como um relâmpago, né? E a sua face mais brilhante que a do sol. E esses mistérios, Enoque diz que nem aos anjos o Criador revelou, né, a origem deles, mas revelou a Enoque, esse homem muito amado, né, que deveria passar esse conhecimento para todas as gerações futuras, para que eles também temessem e amassem o Criador. De como Satanael foi com seus anjos precipitado das alturas. E um dos anjos, tendo saído de sua hierarquia e se desviado para uma hierarquia abaixo da sua, concebeu um pensamento impossível: colocar o seu trono acima das nuvens que se encontram sobre a terra, para que seu poder se igualasse ao meu. Precipitei-o do alto com seus anjos, e ele pôs-se a voar por cima do abismo continuamente. É importante considerar a origem do mal. Lúcifer tentou se equiparar ao Todo-Poderoso. Ele tinha uma ambição impossível, segundo aqui o relato: colocar seu trono acima das nuvens que se encontram sobre a terra. Ele queria se igualar ao Criador, algo realmente impossível, porque não há como se equiparar a Yahweh, Todo-Poderoso. Ele é o único que é eterno, todo-poderoso, onisciente, sabe todas as coisas, onipresente, ele está em todo lugar. E Satã desafia isso, ele é rebaixado de sua hierarquia como querubim, anjos que possuem 6 asas, né, querubins cobridores que ficavam próximo à arca próximo à presença do Criador. E então ele é precipitado do alto com os seus anjos que se rebelaram. E esse detalhe não está nas escrituras. Ele pôs-se a voar por cima do abismo continuamente. Então olha como é interessante. Lúcifer, o Satã, já estava sobrevoando a face do abismo, quando ainda não havia sido criada a terra. Ele já havia sido expulso e estava perambulando, sobrevoando, com certeza, com os seus anjos, em cima dessa face de águas. Ele não tinha um paradeiro certo, ele estava simplesmente no caos.
na escuridão. Estava sobrevoando esse lugar que posteriormente viria a ser a Terra, né? E então criei todos os céus, e assim se fez o terceiro dia. No terceiro dia, ordenei à terra que produzisse grandes árvores frutíferas e montanhas e sementes para a semeadura. E implantei o paraíso e cerquei-o com guardiões armados, como anjos flamejantes. E deste modo criei a renovação. É muito interessante. No terceiro dia também se encaixa com o relato do Gênesis, que o Criador, então, ele traz à existência as árvores frutíferas, montanhas, veja só o detalhe, o Criador fez as montanhas, né? E sementes para a semeadura, e implantou o paraíso. A palavra implantar, queridos, é como se esse paraíso já existisse, e aí o Criador insere isso na criação. E ele cerca-o com guardiões armados, ou seja, anjos flamejantes. Deste modo, cria a renovação. Por que renovação? Porque as sementes sempre dariam fruto. Porque as árvores se multiplicariam. Porque o Criador já fez a vida para ser renovada, não é isso? É, exatamente. É essa questão de que ele criou a renovação era algo como se já existisse, mas não estivesse da forma ideal. Então ele renovou de forma plena, para que tudo fosse pleno assim como ele é. Aquele pensamento que nós tínhamos no sistema que o Criador aniquila tudo e acaba com tudo para fazer algo novo, não é verdade. Na verdade, o Criador renova as coisas boas que já existem, né? A palavra renovar, ela também implica em restaurar, ou seja, algo que já existe, algo bom que já existe. É assim como falam o Velho Testamento e o Novo Testamento, não existe. O Novo Testamento, na verdade, é uma renovação, né? Do Antigo Testamento, ou seja, os dois permanecem, só que o Novo Testamento é uma melhora, é uma coisa plena, é algo, é como se fosse bem explicado e realizado, né? Mas ainda existe o velho no novo. E da mesma forma, no milênio, a Terra continuará existindo, só que ela será renovada pelo Mashiach, né? O Messias, ele virá renovar aquilo que não está ainda pleno, ele não é o ideal, não está completo. Então ele vem fazer a renovação, a restauração e tornar pleno, perfeito aquilo que já existe. Nós podemos aplicar isso também para as alianças, né? Que o Criador fez uma aliança com Abraão, com a casa de Isaac, com a casa de Jacó, e ele renova essa aliança com a casa de Israel, né? Por meio do Messias. Isso é fantástico. O projeto do Criador, ele continua valendo para o povo de Israel, para todos aqueles que se achegam ao povo de Israel. E por Israel, entenda-se, são 12 tribos, né? Não é só judeus. Judeus é uma parcela pequena de todo o povo do Eterno, Israel. E a aliança do Criador, ela não é abolida, ela é renovada por meio do Messias. O Messias diz que não veio abolir a Torá ou os profetas, ele veio dar um sentido pleno. Mateus 5, 17 e 19 afirma isso. Então ele vem para renovar essa aliança, dar um sentido pleno para o Shabat, tirar todo o fardo, tirar todas as religiosidades, né, os fardos que os homens colocaram em cima dos mandamentos, e tornar o homem livre desses fardos e torná-lo pleno, com alegria, servir com amor o Criador. Diferente dos ritos e preceitos humanos que haviam sido colocados em cima da própria Torá. Criaram Torá oral, criaram Talmud, criaram a Mishnah, né, o Conselho dos Sábios, criaram Zohar, criaram Cabala, um monte de lixo de preceitos farisaicos, mundanos, que não estão nas escrituras. Por isso que essa coisa da renovação é tão maravilhosa, né? O Criador vai refazer, vai restaurar ao seu estado original todas as coisas. E veio a noite, e da manhã se fez o quarto dia. Neste dia, ordenei que se fizessem grandes luzeiros nos círculos celestes. No círculo mais elevado, coloquei a estrela Cruno.
No segundo círculo coloquei Afrodite. No terceiro, Áries. No quinto, Zeus. No sexto, Hermes. No sétimo, a lua ordenada com as estrelas menores. E no círculo inferior coloquei o sol para iluminar o dia e a lua e as estrelas para iluminar a noite. E para que o sol pudesse deslocar-se de acordo com cada animal do zodíaco, decretei a sucessão de 12 meses com seus nomes e duração, seus trovões, suas marcações de tempo e sua sequência. Incrível. As 7 estrelas que são mencionadas por Enoque, que o Criador fez além do Sol e da Lua, né, são chamadas por ele de Crono, Afrodite. Veja, Afrodite a gente ouve esse nome da mitologia grega, né, a deusa do amor e tal, mas o nome original dessas estrelas, Afrodite. No terceiro, Áries, que na mitologia grega chama que Áries é o deus da guerra, né? Foi tudo pervertido do seu sentido original. A estrela, a terceira estrela, né, na verdade, que o Criador chama de Áries. No quinto, Zeus. Zeus você já ouviu falar, na mitologia grega é o deus do Olimpo, deus do trovão, né? O deus do relâmpago, que na verdade, queridos, é uma estrela, simplesmente a quinta estrela que o Criador fez no céu. No sexto, Hermes é outro deus também da mitologia grega, né? Mas nós sabemos que é simplesmente uma estrela. No sétimo, a lua adornada com as estrelas menores. Lua adornada com estrelas menores. Deve ser, com certeza se trata de uma outra, né? Além da que o Criador pôs no firmamento. Mas resumindo, 7 estrelas principais no céu, que eles chamam de planetas, que não é planeta porcaria nenhuma. Na verdade, são luminares que o Criador fez no céu, né? Para iluminar a Terra também. Então, toda vida que você ouvir falar de que eles falam 7 planetas, Plutão, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, né, Urano, Netuno, Plutão, na verdade, são 7 estrelas e elas têm outros nomes, né, que o Criador deu. Bom, e no círculo inferior, na nossa dimensão, no primeiro céu, na nossa atmosfera, ele colocou o Sol para iluminar o dia e a Lua e as estrelas para iluminar a noite. Olha só, conforme o gráfico da Terra plana está indicando, o quarto dia, o Criador bota para um lado o Sol para governar o dia e para outro lado as estrelas e a Lua para governar a noite. E para que o Sol pudesse deslocar-se, olha, a ciência ensina que o Sol é uma estrela fixa, né? Na qual todo o sistema solar gira em torno. Aí eles inventaram o movimento de translação, que a Terra está girando em torno do Sol, todos os planetas, né, que não são planetas, a gente já sabe que são estrelas também, né, agora, que giram em torno do Sol, colocando o heliocentrismo, ou seja, o centro do universo como o Sol. Mas, na verdade, a Bíblia, não só a Bíblia, né, mas o livro de Enoque diz que o Criador determinou um deslocamento do Sol, de acordo com cada animal do zodíaco. É interessante, né? O zodíaco tem Áries, Touro, Câncer, Capricórnio. E nós sabemos já, né, que isso está na nona dimensão, né? Oitava e nona dimensão, as casas e o local onde esses astros, ou sei lá, não sabemos o que são realmente, seres, habitam, né? Diz que são animais, né? São seres, mas cada um decreta uma sucessão de 12 meses com seus nomes e duração, seus trovões, suas marcações de tempo e sua sequência. Então o Sol obedece, na verdade, a essa demarcação celeste, né? Está nas 12 casas e desses 12 seres que determinam as estações, o seu tempo, sua sequência. Então não faz sentido o heliocentrismo, né? O Sol, uma estrela fixa, lá paradinha e tudo revolvendo em torno dela, isso é uma grande mentira do sistema.
É como se eles fossem responsáveis pelo início e pelo fim de cada mês, de cada estação, de cada período de tempo, né? É verdade. E na verdade, como nós falamos no primeiro vídeo, né, sobre essas dimensões do universo, nós não sabemos detalhes sobre os 12 signos, as 12 casas, e nem cabe a nós adentrar em certos conhecimentos que são até proibidos pelo Criador. Conforme veremos no próximo Shabat, nós vamos estudar como era a civilização antediluviana, o mundo antediluviano. O que foi Atlantis? O que foi a civilização das pirâmides do Egito? O que foram as civilizações asteca, maia, que as ruínas, cujas ruínas ainda existem até os dias de hoje. Antes do dilúvio, nós vamos saber detalhes sobre elas e como os anjos caídos trouxeram conhecimento proibido, né, à humanidade. E por isso que certas coisas não cabem a nós adentrar, como o zodíaco, né?